Então, finalmente a gente está chegando aqui com a segunda parte da série Entendendo a Agrofloresta Sintrópica, e hoje a gente vai falar da querida horta agroflorestal. E eu vou começar esse vídeo falando o que eu sempre falo, que eu não sou nenhum mestre, a minha intenção é realmente passar para frente o conhecimento que eu adquiri com os verdadeiros mestres e contribuir com a sabedoria que eu já adquiri de alguns anos aplicando esse tipo de agricultura aqui na minha terrinha. Então, se eu falar alguma coisa de errado, fica na minha conta, se eu falar de alguma coisa de certo, vai para a conta dos mestres, beleza? Mas vamos lá, horta agroflorestal, o que é isso? Bom, como vocês podem ver aqui, como tudo que é agroflorestal, a horta também vai ter uma cara de um mufufu, um plantio tudo junto e misturado. E isso não é por acaso, é intencional, porque a agricultura sintrópica ela tem a intenção de mimetizar as dinâmicas naturais. Então, se eu vou plantar minha comida, eu devo plantar minha comida como a mãe natureza faz, ou pelo menos o mais próximo possível disso. Então, por exemplo, não vai ter monocultivo. Tudo que eu plantar vai ser em policultivo e o mais diverso possível. E não só isso, todas as regras que a gente aplica para as árvores, como por exemplo a gente aprendeu no vídeo anterior, a gente vai aplicar também para a horta. Então, se a gente falar do princípio da estratificação, vocês se lembram? Que é aquele princípio de que numa floresta cada planta ocupa um andar da floresta com a intenção de otimizar a captação da energia solar e aumentar a taxa sintética na área, aumentar a fertilidade daquele solo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma castanha do Brasil, numa floresta madura, lá em cima no alto, em estrato emergente, embaixo dela eu tenho uma jaca, embaixo da jaca eu tenho uma jabuticaba, embaixo da jabuticaba eu tenho um cacau, embaixo do cacau eu tenho uma taioba. Da mesma forma eu vou ter a estratificação na horta. Aqui, por exemplo, eu tenho o milho no extrato emergente, o brócolis no extrato alto, jogando as ramas aqui para tudo quanto é lado no chão, a abóbora no extrato baixo. Também tem um tomate aqui do meu lado no extrato alto, tem couve, tem girassol no extrato emergente, tem repolho também aqui, tem jiló, tem um monte de coisa. E também tem a sucessão natural, que é aquele princípio de que cada planta faz um serviço num tempo específico da floresta, deixando ali o seu serviço, deitando seu corpo no chão, deixando fertilidade para plantas mais complexas que vão vir na sequência. Então aqui, por exemplo, a gente está vendo uma fotografia da horta. Esse é um grupo sucessional, são as plantas que estão maduras nessa época. Então eu tenho brócolis, eu tenho milho, mas antes disso eu já colhi a rúcula e a alface daqui, que eu não plantei uma depois da outra, eu plantei tudo junto e tudo misturado. E depois dessas plantas ainda vai vir a mandioca, o inhame, a bananeira. E depois delas ainda vão vir as outras árvores frutíferas, as árvores do futuro. Então, é importante a gente entender, e a horta sempre nos lembra disso, de que a agricultura sintrópica é uma agricultura de processos. Então ela é uma agricultura em que você segue a lógica da natureza para ir preparando aquele terreno, aquele solo, para você chegar no objetivo que você quiser. Se você quer produzir, por exemplo, uma castanha do Brasil, você vai passar por esse estágio da horta antes. Então, se a gente quer entender como é que se faz uma horta sintrópica, é legal antes a gente entender como é que se faz uma horta orgânica no modelo convencional. E numa horta orgânica no modelo convencional, provavelmente eu partiria desse cenário que a gente está vendo aqui, que é um pasto de braquiária, é um pasto de capim. Como que eu faria a minha horta aqui? Primeiro eu retiraria todo esse capim com uma roçadeira costal, manualmente com a minha enxada ou com um trator. Tem gente que pega todo esse material, esse capim, e bota fogo, ou seja, eliminar mesmo essa planta. E depois eu pegaria meu enxadão, a minha enxada ou o meu arado no trator e passaria mexendo essa terra, incorporando o que sobrou de capim, deixando o solo assim, um solo limpo, sem capim. Aí o que eu venho? Eu vou
com o meu baldinho lá na vaca, no bumbum dela, pego o esterco da vaca, jogo aqui. Aí eu vou lá na montanha, longe pra caramba, racho a montanha no meio, pego a rocha no meio da montanha, tritura essa rocha, transforma em calcário ou em um adubo fosfatado, que é o pó de rocha, e jogo aqui. E aí eu incorporo tudo isso e venho e planto a minha cultura, que normalmente é uma monocultura. No caso aqui que vocês estão vendo é uma pimenta, é um plantio de pimenta de moça, mas pode ser um plantio de alface, um plantio de berinjela. Qual que é o problema disso? Isso é uma agricultura baseada em insumos. Apesar de ela ser orgânica, ela não está envenenando ninguém, ela é baseada em insumos. Eu estou indo buscar recursos fora desse sistema e estou deixando um outro lugar mais pobre, principalmente no caso da mineração, que é necessária para a gente comprar, por exemplo, um pó de rocha, deixando um outro lugar muito mais pobre para enriquecer o meu lugar. Essa paisagem nunca vai mudar. Quando eu colher minha pimenta, eu vou vir aqui, mexer o solo de novo com o trator, solo exposto, a mesma adubação, e aos poucos eu vou consumindo os micronutrientes do meu solo, porque eu não reponho da mesma forma que uma floresta conseguiria repor. No máximo eu coloco o esterco aqui e reponho macronutrientes, e o solo vai ficando cada vez mais pobre e enfraquecido. Então a agricultura orgânica, ela tem os seus méritos, né, por não usar veneno, ser mais saudável, mas ela também degenera o ambiente, ela vai empobrecer esse solo. Então, já numa horta agroflorestal, eu parto das mesmas condições que eu parti ali naquele cultivo de pimenta. Como vocês podem ver, isso aqui era um pasto repleto de capim, assim como era lá. Só que aqui eu não trato o capim como meu inimigo, ele é meu amigo. Inclusive vocês podem ver que ele está aqui ainda no sistema. O que eu fiz? Eu abro clareiras no meio do capim, como se eu estivesse abrindo clareiras no meio de árvores da floresta, e estabeleço aqui as minhas linhas de cultivo. E aqui, ó, eu vou plantar, por exemplo, a minha horta. Aqui já está plantado, tem sementinhas. E você pode ver que o cultivo, a linha de cultivo já é diferente, já tem algumas diferenças. No caso aqui está coberto o solo com capim. O mesmo capim que eu tirei quando eu abri a clareira no meio do capim, eu usei para cobrir o meu canteiro. E isso é muito importante porque vai manter a umidade do solo, vai manter a temperatura, vai proteger os micro-organismos, criando ali o nicho para que eles possam viver e fazer o seu serviço. E esse capim, ele vai simular a serrapilheira da floresta. A serrapilheira é aquela cobertura no chão da floresta de folhas e de galhos que é extremamente importante, que vai também decompor e vai virar o alimento das minhas plantinhas. E como que funciona essa horta? Ela tem muito mais coisa. Esse design em específico, né? Porque você pode fazer sua agrofloresta em qualquer design. Esse aqui é um design que eu escolhi adaptado para minha terra. Não precisa nem ser em linhas. Eu fiz em linhas porque eu quero mecanizar essa horta com o meu tratorzinho. Pode ser circular, você que escolhe. Esse é um design que eu implementei observando coisas que eu admirei em vários plantios de outros agricultores. Então como que ele funciona? Eu tenho aqui uma linha de cultivo, que é a linha de árvores, que é o que a gente viu e ficou focado no primeiro vídeo da série. Aí eu tenho uma linha de capim, que está sequinho, porque a gente está no inverno, uma linha de horta, uma linha de capim, uma linha de horta, uma linha de capim e a minha última linha de cultivo, que também é uma linha de árvores. Então, esse desenho eu estou fazendo para ser uma horta muito sintrópica. Então eu estou sacrificando áreas de plantio, porque na verdade não estou, para que elas sejam áreas que produzam capim, que é uma cultura perene, que vai ser a minha fábrica de adubo. À medida que as chuvas voltarem, esse capim ele vai crescer loucamente. Eu vou cortar ele e vou jogando aqui na minha horta e na minha linha de árvores. E não só isso, o capim é uma cultura perene. Então ele joga suas raízes cada vez mais fundo, ele vai estruturando o solo, ajuda a entrar água nesse solo, ele cria aqui um nicho específico dele, onde existem micro-organismos. Então, em vez de eu olhar para a minha área e falar deixa eu tirar tudo e submeter a vontade da natureza à minha vontade, eu uso esses seres que já estavam aqui como parceiros.
E aí a minha horta vai crescer. Aqui a gente tem o milho, que é um milho branco, Guarani, veio lá do Amazonas, delicioso, super docinho. Aí as rúculas aqui, ó, que a gente vai colher hoje, convivendo com os alfaces, berinjela vindo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai colher aqui é o alface, a rúcula, que são o primeiro grupo sucessional. A rúcula você colhe em 20 dias, o alface em 40, e pode ser outras plantas, né? Não precisa necessariamente essas. E na sequência, a gente vai começar já a colher o brócolis, repolho, couve-flor, berinjela, jiló, milho, melancia, enfim, uma infinidade de outras plantas. E aí quando eu tiver terminado de colher todas essas plantas, chega a hora em que a gente vai mais notar a magia da agrofloresta e a grande diferença de você fazer uma horta agroflorestal. Porque em um ano eu vou ter aqui a linha de árvore crescida. Então olha que loucura isso. Enquanto que numa horta convencional, seja orgânica, seja química, eu tenho uma paisagem que nunca muda, aquela paisagem árida que a gente viu ali nas pimentas, né? Que aos poucos a gente vai consumindo os nutrientes do solo, deixando o sistema mais pobre. Na agrofloresta, nitidamente, eu tenho um sistema ficando cada vez mais rico, cada vez mais complexo. Então aqui eu saí da horta e agora eu posso ter aqui bananeira, mamão, inhame, abacaxi, mandioca. Aqui eu tenho um eucalipto nesse sistema. Essas são as plantas que a gente chama de placenta 2, que são as plantas que ocupam a floresta logo após que a placenta 1 saiu, fez seu serviço e se retirou do sistema. No caso, minha placenta 1 aqui era a horta. E agora tem essa placenta 2 aqui. E depois dessa placenta 2 vão vir as árvores secundárias, depois as árvores climáticas, que vão ocupar esse terreno aqui por centenas, até milhares de anos. E esse processo é um processo que aconteceria naturalmente. Mas essa é a sacada da agricultura sintrópica. A gente acelera esse processo de sucessão natural através do manejo, através da poda. Então aqui, em vez de eu deixar um ano depois essas plantas que já estão maduras começarem a entrar na velhice, na senescência, e começarem a transmitir uma informação de envelhecimento para o sistema, eu vou podar essas árvores todas, essas bananeiras que estão no sistema, e jogar aqui o corpo delas no chão, na minha entrelinha. Dessa forma eu vou abrir luz para as árvores do futuro, que aqui eu poderia ter um abacate, poderia ter uma mangueira, poderia ter um citros, né? E ao mesmo tempo abrindo luz para que essas árvores, que são as árvores do futuro, recebam, assumam a sua posição na sucessão natural, eu também abro uma clareira aqui na entrelinha, que é onde estava a minha horta, e agora eu posso voltar com a minha horta aqui. E olha aqui o tamanho desse eucalipto, é muito maior que a minha casa, vários metros. E esse eucalipto eu também vou podar e colocar na entrelinha para minha horta. Mas nesse momento eu poderia optar, por exemplo, em só cortar a ponteira dele e deixar ele engrossar, para depois eu ter madeira para construir minha casa, para vender. Mas o meu interesse aqui não é esse, então eu vou cortar esse eucalipto. Mas só para vocês saberem que ao mesmo tempo que eu estou produzindo fruta, estou produzindo horta, estou produzindo mandioca, eu estou produzindo madeira para minha casa também. E olha, a gente poderia estar produzindo só pimenta numa hortinha convencional, certo? Então vamos lá.
Então olha só que bacana, a gente abriu essa área e antes onde era sombra agora tem um montão de luz, olha que impressionante a clareira que a gente abriu. E aí a gente vai pegar esse material, essas árvores que a gente cortou, a gente não vai botar fogo, a gente vai organizar ela aqui no chão criando a nossa serrapilheira. Eu vou pôr os troncos de bananeira, eu vou pôr os troncos de eucalipto, as folhas de eucalipto, as folhas de bananeira eu vou vir aqui, eu vou cobrir o solo. Um material muito diferente da braquiária, que era um capim que a gente tinha aqui no começo. A gente vê claramente que o chão da floresta está se formando e a área está ficando muito mais complexa. Porque qual que é a história dessa área? A gente começou aqui com um pasto de braquiária, igual aquele seu pasto que você tem no sítio degradado, igual o terreno baldio que você tem do lado da sua casa que você quer plantar uma horta. A gente fez uma adubação orgânica, convencional, só que junto com a horta a gente plantou árvores. E um ano depois, essas árvores viraram floresta. E aí a gente pega, poda essas árvores e o que era floresta vira horta novamente. E aí, essa horta vira floresta um ano depois novamente e a gente vai lá e poda novamente a floresta e ela vira horta novamente. A gente vê claramente que são ciclos, a gente está pulsando a floresta, a gente está pulsando vida. Porque toda vez que a gente corta essas árvores, a gente passa uma informação de crescimento, uma informação de renovação para as árvores do futuro que estão crescendo aqui, que está na hora de elas crescerem e começarem a assumir a sua função, o seu lugar na sucessão natural. Então a gente está impulsionando o próximo grupo sucessional a cada pulso, a cada poda que a gente faz. E a gente vai fazer isso até que as árvores do futuro, que depende do consórcio que você escolheu, né, que pode ser um citros, pode ser a mangueira, o abacateiro, uma castanheira, elas cresçam e elas ocupem o seu lugar e elas sombreiem essa área. E aqui aí eu não vou conseguir mais plantar minha horta. E aí chegou o fim da horta, mas é o começo de uma nova fase, que eu vou poder plantar cacau, vou plantar café, né? E aí a gente vê o potencial econômico maravilhoso da agrofloresta. Então a gente poderia ter aqui um pomar de uma coisa só, um pomar só de citros. Mas a gente tem um pomar de várias coisas ao mesmo tempo, cada árvore ocupando um extrato diferente. Então a gente produz muito mais. E o mais legal é que enquanto essas árvores não produzem, como a gente teria que esperar num pomar convencional anos para fazer a primeira colheita, em 20 dias eu já estou colhendo a minha rúcula aqui. Eu já estou comendo, ou se eu produzo em quantidade eu posso vender, eu estou tirando renda. Então eu começo a me beneficiar do meu esforço em 20 dias e em 20 anos eu estou colhendo a minha madeira ou colhendo minha castanha, né? Então é um sistema incrível e eu entendo que ele tem uma barreira para algumas pessoas que sentem uma mágoa, sentem uma tristeza ao ver árvores sendo cortadas. E eu entendo que essas pessoas elas têm um desejo sincero de proteger a natureza, né? De cuidar do planeta. Mas o que a gente está fazendo aqui não é um processo de desmatamento, é um processo de enmatamento, né? Porque quando eu corto uma árvore eu planto 100. Não é um processo de degradação entrópica, é um processo de complexificação sintrópica. Isso aqui está ficando cada vez mais complexo. E aí é paradoxal, se você não quer cortar uma árvore, se você reluta em cortar uma árvore, em fazer o manejo para plantar novas árvores, você acaba optando por uma agricultura que vai degradando aos poucos a terra e às vezes você nem percebe e você estava querendo proteger o planeta e acaba destruindo esse planeta. Porque essa visão é uma visão, essa visão de não cortar a árvore, de não podar, de preservar, de tirar o ser humano do sistema e preservar a floresta, não deixar o ser humano entrar, fazer áreas de proteções permanentes, é uma visão antropocêntrica. A gente está projetando nos outros seres que estão à nossa volta as nossas necessidades, as nossas emoções. Os seres que estão à nossa volta, eles não pensam como a gente, eles têm outras necessidades. E isso faz parte do relacionamento com o mundo, né? O homem entender que os seres que estão à nossa volta são diferentes deles e têm outras necessidades e falam outras línguas e aprender a falar essas línguas, né? A agricultura sintrópica é uma agricultura que propõe criar áreas de inclusão permanente do ser humano e não de exclusão. Porque, por exemplo, um parque, como a gente faz, a gente cria esses parques protegidos em que ninguém pode entrar, ninguém pode manejar.
Isso é um problema, porque a gente acha que a gente está protegendo a natureza, mas se a gente não tem agentes que disseminam novas genéticas, que levam uma semente de um lugar para o outro como ser humano, em 100 anos, 200 anos, a gente começa a implodir esse sistema. Então, em vez de ficar mais rico, ele vai ficando mais pobre, porque a gente optou pela separação, certo? E é só a gente observar que isso não tem nada de novo, né? Você já viu uma área degradada por índio? Nunca teve, o Brasil nunca foi um deserto, né? E a gente tem populações vivendo aqui desde sempre, porque essa agricultura é a agricultura praticada pelos índios. Eles antes não usavam a motosserra, obviamente, ou usavam um facão. Eles faziam algo que é mais elegante, eles botavam fogo numa área da floresta e davam um rolezinho de 15 anos. Aí 15 anos depois eles voltavam, essas árvores tinham caído, tinham adubado o solo, se decomposto, e aí o solo estava chuchu beleza para plantar lá a mandioca deles, a comida deles. E nesse processo eles criaram o que a gente chama de terras pretas de índio, que são as terras mais férteis do planeta. Terras de milhares de anos que ainda continuam férteis. Uma agricultura tão elegante e tão integrada que eles exerciam, que o Pero Vaz de Caminha, quando ele chegou aqui no Brasil e escreveu a carta, ele escreveu assim sobre os índios: são seres primitivos e selvagens que nem agricultura fazem. E mal ele sabia que primitivos e selvagens eram os europeus que não conseguiam entender a elegância da agricultura indígena. Aí hoje a gente adaptou essa agricultura, o Ernest ele traz esse conhecimento, ele traz novas ideias para encaixar essa agricultura dentro de uma lógica de mercado, e a gente chama isso de agrofloresta, né? Agricultura sintrópica. E vamos avançando nesse conhecimento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou colocar minha sementinha aqui, plantar o que eu tenho para plantar minha horta, plantar um milhozinho aqui, e vou colocar um pouco de humus. Aí você fala, nossa, mas não é agricultura de processos, por que você vai adubar? Eu vou adubar muito menos do que eu adubei lá da primeira vez. Agora, por exemplo, não entra pó de rocha e vai entrar muito menos nitrogênio. Porque aqui eu vou estar num patamar de fertilidade já muito mais alto, e toda vez que eu fizer isso eu vou aumentar o patamar de fertilidade, até que eu chegue no momento em que eu não precise mais pôr nada de fora e eu posso fazer uma agricultura simplesmente, puramente de processos, ou seja, só manejando as plantas que tem na área já é suficiente para ter os nutrientes para eu plantar a minha comida. E como fazer isso? Esse é o tema do próximo vídeo. Já adiantando, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem que admitir que a gente não é inteligente, a gente faz parte de um sistema inteligente. Então, se você preferir, a gente se relaciona com um ser muito infinitamente mais inteligente que a gente, que é o planeta. Então, se a gente quer plantar comida, a gente precisa aprender como se faz com o planeta, né? E não achar que a gente é muito inteligente e ficar inventando essas besteiras que a gente inventa. E para isso, para conseguir entender como o planeta planta, é legal a gente aprender a dinâmica da floresta ao longo de centenas, milhares de anos. Então no próximo vídeo a gente vai dar um mergulho na sintropia, olhar a floresta por um plano geral no planeta, o mecanismo do planeta de criar vida, de se complexificar, para que você tenha um insumo mais importante para fazer sua agricultura, que é o conhecimento. Porque você não precisa saber quanto esterco você vai pôr, quanto pó de rocha você vai pôr. Se você tem o conhecimento do funcionamento da floresta, você pode fazer uma agricultura aí no seu terreno baldio do lado da sua casa, que não precise nem começar com adubo, como eu comecei aqui. Você pode fazer só com processos, desde o começo. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o último dessa série, que encerra a Entendendo a Agricultura Sintrópica. E aí, se vocês puderem me ajudar a continuar esses vídeos que eu faço isso tudo sozinho, eu planto, eu filmo, eu edito. Eu tenho ali o meu site que é o Ko-Fi. O Ko-Fi é como se fosse um Catarse, onde você pode me pagar um cafezinho uma única vez ou me pagar um valor mensal para eu continuar esse trabalho. Ou pode fazer um Pix direto para mim, que tem o número aí na descrição do vídeo, no YouTube. E é isso, curte, compartilha se gostou. E eu tô curtindo fazer esses vídeos e vamos nessa, vamos pro próximo.